Salmo número 62. Vamos ler só o versículo 2. Salmo 62, versículo 2. Só Ele é a minha rocha. Em outras versões diz a minha... O que será? Tem alguma versão diferente aí? Todas dizem rocha? Tá bom. Ele é a minha rocha. Só Ele, né? E a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Aqui não sei se Deus já falou com você nesses versículos. Veja o que diz o versículo 6. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. E o versículo 8 diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Estou lendo aqui esses 3 versículos e me lembrando o dia em que Deus falou comigo nesse salmo. Meditando, estudando, olha, anotei aqui no dia 8/4/2021. Naquela época Deus já estava, enchendo meu coração, dizendo: olha, fortaleça seu coração e espera silenciosamente em mim. Porque é o que o salmista estava vivendo. Amados, a partir deste salmo de número 62, eu quero compartilhar com vocês um tema que nós precisamos quando chegamos no final do ano. O tema de hoje à noite é: não seremos abalados. Você não será abalado, sua casa não será abalada, sua casa não será destruída, sua vida cristã não será destruída, seu casamento não será abalado, seus filhos não serão atingidos. Nós precisamos ouvir que Deus está dizendo, porque quando chegamos no final do ano, muita gente olha para trás, faz um checklist, uma avaliação e diz: tanta coisa que eu tinha para alcançar e não alcancei. Eu tinha muita coisa para fazer e não fiz. E assim nós ficamos avaliando e nós não temos nada, absolutamente nada para dizer para nós mesmos e nos dar uma palavra de ânimo. Mas Deus tem uma palavra de ânimo. Depois que nós, quando você estiver indo para casa, se você tem o contato da nossa irmã Edineia Ferraza, a esposa do Carlinhos, quem lembra da Edineia? Lembra do Carlinhos? Então, depois você manda uma mensagem, liga para ela, entra em contato com ela. O Claudinei, ele, irmão dela, acabou de falecer. Ele estava no hospital evangélico. A Edineia está aí? Tá. Ela está chegando, né? E eu estive com ele essa semana lá em 2 ocasiões. Oi? Então, me aconteceu isso no dia anterior. Eu não entendi o porquê. Aí depois, quando eu voltei no outro dia, eles me falaram isso. Já tinha passado uma visita pastoral lá e aí eles não deixam entrar novamente, né? Aí eu fui mais cedo. Ó, já cheguei e fiquei por lá. Almocei e fui para lá, esperando lá, e já entrei. Mas devemos orar por ela, pela família. Amém? Se ela está aí, tá bom. Salmo de número 62, então, aqui nós temos um conteúdo que nos leva, que hoje Deus vai dizer para você: não fique abalado. Não fique. Este salmo, amados, quando ele foi entoado, ele diz o próprio salmo, não sei como está na sua Bíblia, aqui diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum de Davi. Então, quando este salmo era entoado, esse Jedutum, ele também, além de ser um levita, ele era um regente. E ele que liderava o grupo e trazia toda a igreja para
para louvar a Deus publicamente. Aí está a Edneia. Dá um abraço nela. Irmão, não fique acanhado. Se você quiser levantar, dar um abraço nela, fique à vontade. Nós estamos aqui, a família deles, né? Aqui é a sua família, meu irmão. Estive com o Claudinei lá, e o pastor Eloy também foi, mas não deixaram ele entrar, não é? O senhor já esteve lá, né? Daí não deixaram o senhor entrar. É, porque já O tinha senhor esteve lá. chegado, e ele vai vir. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar a Edneia, o Carlinho e toda a família em tuas mãos. Deus, neste momento me vem à mente quando eu estive lá com teu filho Claudinei, para ele confirmar que de fato Jesus estava no coração dele. Quando ele apertou a minha mão, a alegria foi muito grande no meu espírito. Eu creio, Deus, que ele está na tua presença. E a nossa oração como igreja é que o Senhor, neste momento, estenda seus braços e carregue a Edneia, o Carlinhos e toda a família no colo do Senhor. Aquilo que nós não conseguimos expressar, que o Espírito Santo se mova com consolo amoroso da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, pode sentar. Eu creio que o Carlinhos e a Edneia vieram aqui porque eles sabem que eles estão aqui em família. Isso é bom, hein? Por isso que eles vieram aqui. Por isso eu disse para você, não fique acanhado, pode levantar e dar um abraço. Mas tá bom, depois nós vamos lá. Vamos voltar? Se conseguir. Você consegue voltar comigo ao assunto? Amém. Salmo 62. Amados, este salmo, então, quando ele era entoado segundo aquilo que está na tua Bíblia. Você pode ver lá o nome, Jedutum. Era entoado com a melodia deste camarada, porque o que nós temos como informação é que Asaf, Jedutum e Emã eram os principais cantores no tempo de Davi. E este Jedutum, ele era um levita, um dos cantores principais, né? Era o dirigente, o instrutor, e ele que dirigia essa adoração pública. Ele levava todos a essa adoração. Então este salmo, ele expressa uma confiança a Deus. Davi expressa confiança especial, total, plena a Deus. E é isso que Deus quer colocar no nosso coração nesses últimos dias de 2023. Porque em muitos momentos, quando nós fazemos uma avaliação em cada ano que vivemos, quando chegamos no final do ano,
nós avaliamos e percebemos que a nossa confiança oscilou muito. Mas hoje à noite Deus quer dizer para você que este homem é para que nós nos inspiremos, que sejamos contagiados, porque a ênfase que Davi dá aqui é confiança em Deus, confiança no Senhor. Por isso ele diz: não seremos abalados, porque ele confia em Deus. E o salmista Davi era salmodiava diante de Deus, né? Então Davi, o salmista Davi, ele tinha esperança na capacidade de Deus. Às vezes nós olhamos para Deus e esquecemos que Ele tem essa capacidade de ajudar seu povo em cada uma das suas necessidades. Nós esquecemos que Deus pode fazer todas as coisas. Eu não me lembro se foi de manhã ou hoje à noite, que o irmão Luiz, ele disse: a medicina pode curar leucemia? É isso, Luiz? Eu digo: olha, medicina não, mas Deus pode. Medicina ela pode até, né, tentar amenizar, mas Deus pode. E hoje à noite, e ele estava testemunhando que a sobrinha dele foi curada. Deus pode. Eu creio que é Deus que faz. Então Deus tem poder, Deus tem capacidade, Deus tem todos os recursos. Então, quando o salmista Davi escreve este salmo de confiança plena, absoluta, eu imagino Davi olhando para o trono de Deus e vendo Deus sentado no seu sublime trono, o único Deus acima de todos os deuses que a humanidade já criou. E ele olhando para esse Deus e dizendo: esse Deus tem todos os recursos, ilimitados são os recursos de Deus. O que você está precisando para esse final do ano? O teu Pai, Deus, que é o teu Pai eterno, Ele tem tudo o que você precisa. E nós às vezes tiramos os nossos olhos dele, mas Ele tem recursos que a nossa mente não alcança a imaginar os recursos que Ele tem. Porque eu creio que ainda quando estivermos morando na glória com Ele, ainda Ele vai continuar se revelando a nós. Deus é inesgotável na sua revelação para a criação dEle, para os filhos dEle, para aqueles que Ele resgatou em Cristo. Agora nós precisamos entender que esses recursos ilimitados não são manifestados e não chegam para todos, mas sim para aqueles que confiam. Porque muitos veem que esses recursos chegam em muitas pessoas e famílias, mas não conseguem viver, tomar posse, receber pessoalmente. Agora uma boa notícia: você não é diferente de Davi. Você também tem problemas, mas não se surpreenda, você confia em Deus. Não se assusta e não deixa isso de lado. Não deixa de lado a sua confiança. Não duvida da sua confiança. Você confia em Deus. Nós já estamos vivendo nos últimos dias em que o amor de muitos se esfriará, diz a Bíblia, né? Não há guerras, enfim, há muitos sinais que Jesus está mais perto. E muitas dessas preocupações, elas vão ofuscando a nossa confiança em Deus. Não permita que isso aconteça. Muitas coisas que nós vivemos hoje, Davi vivia. Ele tinha inimigos, nós temos inimigo. Há um inimigo que usa muitos recursos. E os inimigos de Davi, eles eram fingidos. Eles fingiam ser amigos de Davi, ser amigos do povo de Deus. Eles eram mentirosos. Quantas mentiras você está ouvindo hoje? Nós estamos ouvindo a partir não só da nossa sociedade brasileira, a nível mundial. O outro dia estava conversando com uma senhora de 46 anos. E ela dizia para mim: olha, eu acredito num tratamento psicológico nessa linha. Não vou falar a linha aqui, né, porque está gravando. Nessa linha aqui. Eu digo: não, minha irmã. Isso é mistura disso, isso e aquilo. Já que você é uma mulher de Deus, eu disse: minha irmã, isso vem do inferno.
E comecei a mostrar para ela, paralelamente com a Bíblia, absolutamente não há nada que chegue perto para ser compatível com a palavra. Então nós estamos recebendo muitas mentiras e estão abalando a nossa confiança. Mas Davi disse: ainda que os inimigos sejam fingidos, mentirosos e que venham a agir com arrogância, eu não serei abalado. Não se preocupe com os arrogantes, com os soberbos, com aqueles que querem pisar em você, que pisaram durante este ano, que tentaram destruir a sua vida, a sua reputação, sua moral, tua família, tua profissão. Não se abale, Deus está vivo. Deus ainda está sentado no seu trono, Ele comanda todas as coisas. Ele tem controle sobre a sua vida. E nós cremos que este Davi também, que viveu muitos momentos de fraqueza, que quase arruinaram a sua vida, o seu relacionamento com Deus, muita gente se aproveitou disso para destruir a reputação dele. Eu e você, neste 2023, cometemos erros também. E algumas pessoas, usadas pelo próprio inferno, tentaram destruir a sua reputação. Mas não se abale, porque Jesus, quando Jesus estava na cruz, muita gente disse: bom, ele foi vencido, ao terceiro dia ressuscitou. A reputação que você deve cuidar é aquela que chega diante do trono de Deus, porque Ele está com os olhos na sua vida, na sua história, e Ele está cuidando de você e da sua casa. Muita gente pode dizer, e pode fazer, e pode se tornar um porta-voz para denegrir a sua imagem. Deus cuida de você. Aqui há diferentes profissões, ambientes profissionais, bairros diferentes. Entre nós aqui, nós estamos em diferentes lugares, e há todo tipo de pessoas. Davi também viveu isso. E esses inimigos que Davi tinha, eles confiavam nas suas riquezas. Há inimigos que você tem porque eles são amigos do prefeito, porque eles são amigos de advogados, porque eles são amigos de juízes, porque eles são amigos do fulano e do beltrano. E eles esquecem que eles não podem tocar em você, porque você é filho do Deus vivo, aquele que ninguém, nenhuma autoridade da terra pode tirar do lugar dele. Ele nunca vai concorrer para ser Deus sobre o universo. Nunca vamos ver o nome de Deus em uma lista, em uma cédula, para ele passar por uma eleição para ver se ele é o mais poderoso, se ele é o mais santo, se ele é Deus. Ele é Deus eternamente, e ninguém pode tirar isso dele. Então eu e você não podemos ficar abalados quando passamos por situações como Davi passou, porque ele olhava para alguns inimigos e eram muito ricos, muito poderosos. O teu Deus é mais poderoso que os poderosos da terra. Não se abale. Se você trabalha numa empresa, numa indústria, numa multinacional, aonde você estiver trabalhando, ou no governo municipal, estadual ou federal, não se abale se alguém lá for usado pelo inferno para tentar destruir. São poderosos na terra, mas um dia vão dar conta diante de Deus. É interessante notar também que às vezes nós olhamos como Davi e dizemos: eu estava pensando, eu não quero ser abalado, que Deus me dê força. Mas passei por experiências este ano em que não somente aqueles que se dizem poderosos, eles tentam ofuscar a vida dos outros ou destruir, mas há também gente que vem de baixo, gente simples, muito simples, com orgulho e soberba, com traições, com artimanhas, para destruir outras pessoas. Você acredita que eu vi isso num assentamento aqui em Londrina? Fui fazer uma visita num assentamento e eles estavam vivendo isso. Inimigos no meio, lá tramando um contra o outro. Amados,
independente de onde as pessoas estão e o que elas têm. Como Davi experimentou com aqueles que eram poderosos e aqueles que não eram, nós também temos a mesma realidade. A guerra continua, mas eu e você não podemos ficar abalados. Nesse cenário de muita desconfiança, de traição, enfim, de perseguição, de destruição, de pessoas que eram fingidas, mentirosos, Davi, ele olha para dentro de si, ele faz uma exortação para ele mesmo. Neste final do ano é um tempo em que eu e você devemos olhar para dentro de nós e fazer o que está escrito no Salmo de número 1: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Você tem que falar isso para você e acreditar que você pode esperar em Deus silenciosamente, sem reclamar, sem tentar fazer justiça, sem vingança nas mãos, sem tentar esperar que Deus venha com um raio e faça alguma coisa. Espera silenciosamente, porque Deus cuida muito melhor do que nós, de qualquer situação. Mas o importante é que Davi, ele exorta a própria alma dele a esperar em Deus. Depois ele continua falando e ele nos exorta o povo lá e também para nós, para que nos derramemos, para que derramemos o nosso coração na presença de Deus. Esse é um ponto muito importante em nossas vidas, porque às vezes nós queremos confiar em homens ou nas riquezas, mas se eu derramo meu coração diante de Deus, não haverá nada e ninguém que abale a nossa vida. Ninguém conseguirá destruir o que Deus constrói aqui dentro. Ninguém consegue. Então você olha para dentro de você hoje. Literalmente assim diz o pastor Hernandes Dias Lopes, diz: Davi exorta a sua própria alma a esperar em Deus. Ele fala com ele mesmo. Você imagina alguém se exortando a si mesmo e dizendo: para de ficar ansioso, para ele mesmo. Para de ficar preocupado, confia em Deus. Confia em Deus. Confia nele. Ele é poderoso. Quantas coisas você perdeu o controle neste ano? Quantas? Quantas vezes você sentou e falou assim: amor, vem cá, senta aqui junto comigo. O que aconteceu? Diz o outro. Que a conta está roxa. Aí você tem que parar de comer pizza, de comprar Coca-Cola, de ir no cinema, enfim, aí você tem que... Não é assim? Então vamos considerar o porquê Davi tinha certeza de não ser abalado. No versículo 1 ele diz: a minha alma espera somente em Deus e dele vem a minha salvação. Então Davi tinha certeza de não ser abalado porque ele espera com confiança total em Deus. Já viu uma pessoa esperando? Escuta, vou te descrever uma cena que acontece em todas as famílias. A pessoa está esperando, certo? Está esperando. A pizza não chega, ou o lanche não chega. E sempre tem alguém que diz: meu Deus, estou morrendo de fome. E esses caras demoram demais. Liga, manda mensagem, já faz 40 minutos, já faz 50. Ninguém consegue esperar em silêncio. Ou quando você marca com alguns amigos, marca às 8 e às 9 e não chega. Onde você está? Estou te esperando, já temos que ir. Falei para você que são 6 horas de viagem. Onde você está? Venha, eu vou embora, me alcança na estrada. Ninguém consegue esperar. Em silêncio. Em silêncio. Já viu quando o homem e a mulher, o casal vai para um casamento ou para uma formatura? Tem que chegar lá às 7h30. O homem fica pronto 15 para 7. 8 horas a mulher está saindo de casa, entrando no carro. Não toda mulher é assim. Eu estou contando só de quem é assim. Eu lá em casa, se eu tenho que chegar no lugar 7h30, a Mara fica pronta 15 para 7. Claro, depois de 27 anos já aprendeu, né? Aí ela deve estar ouvindo. Vocês estão gravando? Então,
Por que Davi tinha certeza de não ser abalado? Porque Davi aceitava. Presta bem atenção, por favor. Quantas coisas você não aceitou na sua vida esse ano? Quando passou por um momento e você diz: meu Deus, eu não aceito que aconteça isso. Eu não aceito que falem dessa maneira. Eu não aceito que façam ou que fizeram comigo, ou que deixaram de fazer, ou faltou atenção comigo. Eu não aceito tudo isso que estão fazendo ou deixando de fazer. Sabe o que acontece com Davi? Ele espera. Ele tinha certeza que ele não ia ser abalado, porque ele estava aceitando 100% o que estava vindo das mãos de Deus. Há pessoas que não acreditam que as muitas circunstâncias, todas elas, vêm da mão de Deus. Até quando Satanás se levanta, porque a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. Mas na nossa mente nós nos desgastamos porque pensamos que todos em alguns momentos se levantaram contra nós. Deus quer te mostrar que dentro de você há algo, há alguém chamado Deus, chamado Jesus, chamado Espírito Santo, e que esse Deus nunca se abala, portanto você não será abalado. Quem pode tocar em Deus? Quem pode destruir Deus? Quem pode abalar Deus? E Deus está dentro de você. Deus está do teu lado também. Então nós devemos aceitar o que vem de Deus, porque Davi sabia que quando alguma coisa viesse da parte de Deus, Deus seria justo. Quantas vezes achamos neste ano que as pessoas foram injustas conosco? Decisões, ações, reações, e nos afetaram muito, mas pensamos assim: isso é injusto. Mas se Deus é poderoso, por que Deus permite? Deus sabe o que Ele faz. O importante é que eu e você nunca devemos ser abalados. Continuar confiando em Deus, como Davi confiava em Deus. Sabe o que acontece? Que Davi, ele não tinha pensamentos mórbidos em relação àquilo que Deus julgava fazer, que Deus decidia: vou deixar acontecer isso. Não, ele não. Davi simplesmente dizia: olha, está muito complicado com esses inimigos, são falsos, são ignorantes, traiçoeiros, mas Deus sabe, Deus conhece, e se Ele permite, Ele sabe onde Ele vai me levar, e Ele sabe por que me permite passar por essa situação. Ele sabe. Eu não sei. Em alguns momentos eu e você não suportamos, parece que a vida vai acabar, que tudo foi destruído. Mas depois que passa essa situação, você percebe: doeu demais, chorei muito, foi muito sofrido, mas você não foi abalado. Você não foi abatido 100%. Já viu em alguns canais aí da TV, você vê alguns, tem o que? Animal Planet, tem esse eu gosto demais. E alguns caçadores vão lá e abatem os animais. Eu e você não. Parece que somos atingidos por doença, por pessoas, perseguição, injustiça, enfim, muitas coisas, até nas finanças. Mas já percebeu que você tem a capacidade de se reerguer, recomeçar como Davi? Porque Deus está com você, Deus está dentro de você. Então neste final do ano é um tempo de você olhar para dentro de você e você encontrar que a glória de Deus está sobre você e dentro de você, que a própria pessoa de Deus está dentro de você e ninguém consegue destruir esse Deus. Por isso seus pensamentos devem ser como os pensamentos de Davi, ou como Paulo ensina aos filipenses: pensem em tudo que é bom, pensem naquilo que é puro, que é honesto, pensem que tudo que vem de Deus é bom, porque em alguns momentos Ele permite que nós entremos
numa fornalha de fogo, mas o fogo não destrói. Quantos momentos Ele, da nossa vida, ou neste ano, ou algum tempo atrás, Ele permite que nós sejamos apedrejados, mas enquanto estamos sendo apedrejados, os nossos olhos são direcionados para a glória dEle, e nós conseguimos ver a glória dEle na situação mais adversa. Quantas vezes nos sentimos como Noé, queremos construir uma nova vida, queremos ter um novo tempo em nossas vidas, investimos para ter uma nova vida, e há pessoas que somente se levantam para dizer: você não vai conseguir, isso vai dar em nada, e você continua confiando em Deus. Se você está aqui hoje porque você não foi 100% abatido, você ficou mais ou menos abalado, mas continua firme, porque Deus está cuidando de você. O olhar de Davi, ele sabia que ele não ia ser abalado, porque o olhar dele era um olhar de confiança, e com confiança a Deus. Como é que você olha para Deus? Eu já me encontrei muitas vezes olhando para Deus e vendo que nele está a minha solução, e esqueci de olhar para Deus para confiar nele antes de confiar na solução. Antes de almejar um milagre, ou um prodígio, um sinal, alguma coisa poderosa, alguma manifestação poderosa, Deus me ensina com Davi que eu devo confiar nele, porque Deus pode fazer todas as coisas. Aliás, é tão bom dizer: Deus, obrigado, porque estamos chegando até o final do ano. Você vê, agora nós recebemos a notícia que alguém não vai conseguir chegar no final de 2023. Mas eu e você, apesar de passarmos momentos extremamente difíceis, estamos aqui para louvar, estamos aqui para adorar a Deus, estamos aqui para dizer: Deus, obrigado, porque estou quase lá, chegando no final de 2023. Pensa numa situação como essa. E quando Davi, ele fala para Deus, fala para a alma dele: minha alma, espera silenciosa, porque de Deus vem a minha salvação. Sabe o que Davi estava dizendo neste salmo, e escrevendo para ele e para o próprio povo? Ele estava dizendo: olha, eu creio, continuo crendo, tenho confiança por experiência, que a oração, falar com Deus, funciona. Por que falar sobre isso hoje à noite, se você já sabe o que orar? Sabe por quê? Porque apesar que nós sabemos o como orar, oramos, praticamos a oração, esquecemos que Deus anota todas as nossas orações. Eu vou usar isso como ilustração. Deus anota todas as nossas orações. Eu sei que Ele tem uma agenda e anota tudo. Não se canse. Se você está pedindo, como diz a Bíblia, pedi e dar-se-vos-á. Continue pedindo, porque este ano ainda pode chegar o seu milagre. Continua confiante, continua com certeza que Deus pode todas as coisas, porque Ele diz claramente aqui: espera silenciosa. Como é que você está esperando em Deus? Como é que você está esperando esse final do ano? Eu estava conversando com algumas pessoas, e eu estou com alguns assuntos para ver o que as pessoas vão dizer desse final do ano. E algumas pessoas dizem: estou esperando o 13º. O que você vai fazer? IPTU e IPVA, parcela do carro, parcela do apartamento. E eu comprei uma geladeira nova. Como é que você está esperando o início do ano? Outro dia alguém disse assim para mim: puxa vida, eu queria entrar 2024. Queria entrar 2024 sem dívida nenhuma, mas eu vou receber uma Bíblia desse tamanho, umas parcelas. Tem que parcelar mesmo, 72 vezes. Tudo bem, essa é a nossa realidade. Davi não tinha isso. Não tinha Marajó lá naquela época. Não tinha Casas Bahia. Enfim, não tinha shopping para você ir lá e parcelar, enfim.
E não tinha internet para você comprar tudo. E depois a mãe descobre que você comprou em 12 parcelas. Não tinha. Mas o que eu aprendo com ele é que a oração funciona. Então, se a minha vida eu não estou conseguindo ser um bom gestor, algumas coisas não deram certo, por diferentes motivos, mas você está vivo, a esperança que Deus continue ouvindo e respondendo a sua oração. Deus muda a história das pessoas. Veja como Deus mudou a história de Davi, como Deus mudou a história de Lázaro, estava morto. Imagina Lázaro, no final, agora nesse culto aqui, a família. E todo mundo, não vai acontecer nada. 4 dias depois, chega Jesus e ele vem à vida. Então Davi, ele acreditou na oração. Ele por experiência sabia que a oração funciona. Deus responde. Você está esperando resposta de quem neste final do ano? Qual é a resposta que você está esperando? Presta bem atenção que a nossa alma e o nosso coração fica angustiado quando nós mandamos uma mensagem para alguém e essa pessoa não responde. Você manda mensagem porque no final do ano todo mundo fica melancólico, todo mundo fica triste, com saudade, todo mundo quer abraço, beijo, todo mundo quer ganhar um carro novo, uma passagem aérea para sair de férias, nem que seja uma moto, aquelas elétricas. Todo mundo quer alguma coisa. E nós não temos paciência para esperar. E meu Deus, por que fulano não me responde? Eu estou tentando falar com o fulaninho que mora lá, faz tempo que não vejo ele e ele não me responde. Mas eu queria direcionar esse seu final do ano para você, para lembrar de Davi. Ele sabia que a oração funciona. Espere também uma resposta de Deus. Assim como você espera uma resposta da justiça, uma resposta de uma pessoa, uma resposta da família, espere uma resposta de Deus, uma resposta positiva. Deus ainda pode fazer um milagre neste final do ano. Ele acreditava na oração, ele sabia que Deus podia fazer algo. Então não perca a esperança. Quando nós vemos estes salmos, nós vemos que este homem dizia: fica silenciosa minha alma, se acalma. Eu aprendo aqui que quando chegamos no final do ano, a nossa alma não fica sossegada, não fica tranquila. E Davi, apesar de todas essas situações, ele não perdeu aquele sossego, aquela tranquilidade. Como está a sua ansiedade neste final do ano? Como está a sua alma? Está agitada? Davi não estava ansioso. Você não encontra ansiedade no contexto, na história, nas palavras. Não encontra ansiedade aqui nesse Salmo 62. E às vezes nós ficamos ansiosos. Mas a Bíblia diz que nós devemos colocar toda a nossa ansiedade diante de quem? Lançar a nossa ansiedade. Às vezes nós lançamos mãos de muitas coisas, mas nós não lançamos a nossa ansiedade para Ele. Coloque a sua ansiedade nele. E você pode dizer: puxa, mas lançar a ansiedade para Deus é confiar em Deus. É isso mesmo. Sabe o que a confiança fez? Você lembra de 3 João? João disse que o amor lança fora todo medo. João disse. Sabe o que Davi ensina neste salmo com a atitude dele acreditar que a oração funciona, vem resposta de Deus? Ele simplesmente está dizendo: a confiança em Deus lança fora todo medo. Quando a minha fé está direcionada para Deus, a minha confiança é em Deus Todo-Poderoso, o medo vai embora. A confiança que Noé tinha em Deus, a confiança que Moisés tinha em Deus, a confiança que Caleb tinha em Deus ao pedir: me dá esse monte, com 75, 80 anos. Você imagina a confiança que Maria tinha em Deus? E ela chega e fala com José e diz: eu estou grávida, mas é do Espírito Santo, não é de você. Ela sabia que de uma ou outra maneira Deus ia dar aquele
aquela cobertura, Deus estava presente, ela não ia ser abalada. Ficou um tempo abalada, mas depois José recebe uma revelação e tudo começa a entrar nos eixos, e eles começam a cuidar, os dois começam a cuidar de Jesus. Como está a sua confiança em Deus? Se você confia, o medo vai embora. Confia em Deus, Deus é o teu Pai. E aqui o salmista diz, quando ele fala assim, somente em Deus. Somente em Deus. Não é que você não deve confiar em você, nem na sua esposa, mas confiar somente em Deus nessas circunstâncias de perseguição, de falsidade, de desconfiança. Confiar somente em Deus, amados, não há outro lugar de paz e de descanso senão é na presença de Deus. Para o nosso espírito, para o nosso coração, para a nossa alma, não há outro lugar de descanso. Não há. Você sabe que aqui em Londrina há muitos lugares que você vai lá e fica lá o dia inteiro, e você lá recebe o quê? Entra na piscina, come, você pode ir em casal com a família, você fica lá e descansa. Você pode ir na praia, pode. Mas você pode ir em vários clubes, você pode ir em muitos lugares e descansar. Ou ir aqui pertinho, lá em Porto Rico acho que é, né? Você vai lá e descansa, passa lá um final de semana, uma semana e descansa. Mas quando você volta, não volta para a realidade. É porque lá nesse lugar, a não ser que chegue pelo seu celular, mas lá não chegam as contas para pagar. Não chegam as notícias se você deixar o celular desligado. Não chega. Mas, amados, o melhor lugar onde nós encontramos paz e descanso para nosso espírito é somente em Deus. A sua mente vai descansar somente em Deus. Deus somente tem salvação física e espiritual para nós, como teve para Davi. Então devemos procurar ajuda somente nele e dele. Agora você pode dizer, puxa, mas tem gente que está lutando há muito tempo porque aqui dentro não encontra paz. O importante é não parar de buscar essa paz até encontrá-la, até experimentá-la. Porque o povo passou 40 anos no deserto. Muita gente vive um deserto aqui dentro. E Deus sabe por que Ele permite essas coisas. Você já pensou que às vezes nós não temos força aqui dentro para absolutamente nada? Nada. Você vai conversar com uma pessoa e você chega lá para conversar com essa pessoa e essa pessoa não quer viver mais. A vida não tem sentido, perdeu as forças. Não tem sabor a vida. Outros querem se divorciar, cansou do cônjuge. O cônjuge não, acho que eu vou trocar melhor. Eu vou trocar de carro. Amados, o único lugar em que encontramos paz é em Deus. Se um casal busca a Deus juntos, vão ter paz. Se uma família busca a Deus, vai ter paz nessa família. Se eu busco a Deus individualmente, eu vou ter paz, porque Deus é salvação, não só espiritual, mas física também. Até os meus ossos, as minhas entranhas, a nossa estrutura muscular, toda a nossa estrutura, a estrutura neurológica, que muito hoje ela é avaliada para ver qual é o problema do fulano que está com essa situação. Vai lá, vai no neuro. A estrutura neurológica, ela recebe a paz de Deus também. O único lugar em que encontramos paz é nele. Então, quando nós olhamos para somente em Deus, significa que buscando a Deus, o mais profundo do nosso ser é alcançado. Você lembra daquelas pessoas que chegam e comentam e dizem assim: olha, eu estou tão destruído, mas tão destruído, porque o que me falaram calou muito fundo. Estou ferido. Estou com vontade de bater em fulano, de falar tal coisa, de fazer isso e aquilo. Quando buscamos a Deus profundamente, no mais profundo, a presença dele vem com paz, com tranquilidade.
com segurança. Ele nos ensina a confiar nele. Então, quando nós olhamos para nós e encontramos feridas profundas, não significa que nós temos que dar ibope para as feridas e não dar ibope para a presença de Deus. Muitos de nós damos ibope para as coisas negativas e esquecemos que Deus pode profundamente nos alcançar. Você já percebeu que temos a capacidade de ouvir certas palavras, certas frases que calam fundo na nossa alma e no nosso coração e parece que nos trazem uma paralisia? Por que não ouvir a voz de Deus dessa maneira? Ao ponto dele nos levantar e nós percebermos que nada vai nos abalar, porque Deus está dentro de nós, com toda a sua força, com todo o seu amor, com todo o seu poder. Isso é para você. Deus tem isso para a sua vida. Spurgeon disse certa vez: a confiança que confia parcialmente no Senhor não é confiança, é uma confiança vã. Não confie 50% em Deus e 50% nas suas forças. Confia 100% em Deus e usa sua confiança como instrumento, mas confia 100% em Deus. E a confiança que você tem em você mesmo é um recurso. Agora você confie plenamente em Deus, cegamente em Deus. Essa é a melhor maneira. Por isso é que nós somos inspirados neste salmo. O versículo 2 diz: só Ele é a minha rocha, a minha salvação e meu alto refúgio, não serei muito abalado. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Deus para mim é a minha salvação. Deus para mim é a minha rocha, Ele é a minha defesa. Eu não preciso me defender de nada, Ele vai me defender em todo momento. Ele é a minha esperança, diz o versículo 5. Eu não tenho esperança em mais ninguém, em mais nada, nem em coisas, nem em cavalos, nem em reis, nem em carruagem, nem em recursos. Outro dia eu ouvi alguém dizendo: eu tenho esperança que fulano volte ao poder no Brasil. Sua esperança, a minha esperança como igreja, como parte da igreja, está em Deus. Ele que vai redimir a sociedade, Ele que vai redimir a humanidade, Ele que cuida da humanidade. Davi estava dizendo: olha, para mim a glória de Deus é o melhor. A minha fortaleza é estar nessa pedra angular, na rocha. Ele é meu refúgio. No que você está se refugiando hoje? Tem muita gente que chega em casa tão tenso, mas tão tenso, que diz: vou sentar na minha cadeira, vou ligar ela na tomada, apertar aquele botãozinho e começa a fazer massagem. Já tem essa cadeira em casa, faz massagem em tudo. Denis deve ter em casa, que ele é esportista. Faz massagem lá, e você fica lá relaxando. Mas sabe o que diz Paulo? Paulo diz que nós estamos sentados nas regiões celestes em Cristo. O nosso corpo pode até descansar e relaxar, mas a nossa alma, o nosso espírito, nós precisamos estar sentados em Cristo Jesus. É aí que nós vamos ser massageados por Deus, nós vamos receber força. Ele é a tua rocha. Ele é a tua rocha. Confia nele. O Salmo 18 diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. O versículo 31 do mesmo Salmo diz: pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O versículo 46 diz: vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Salmo 40, versículo 2 diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Amado, sabe por que você continua caminhando como uma corça altaneiramente? Porque Deus está cuidando de você. Os teus passos, Deus guia teus passos. Você já prestou atenção quantas vezes você errou nesse ano? Nós erramos neste ano, mas não erramos ao ponto de ficar longe de Deus.
porque Ele cuida dos nossos passos. A sua misericórdia se renova todos os dias. Este ano busca chegar perto de Deus, da tua família, dos teus amigos. Estabelece profundamente relacionamento com o pessoal da igreja, com todos aqueles que você puder. Viva isso que Deus te dá e contagia os outros, dizendo: Deus está cuidando de você e da sua casa. Sabe o que aconteceu com muita gente esse ano? Muita gente ficou insegura por muitas situações. Mas hoje eu quero dizer para você: confia em Deus. Você já ouviu essa frase? Alguém já te falou assim: confia em Deus? E quando você chega em casa, parece que você não está confiando em Deus. Parece que você, peraí, mas eu ouvi e já sei que devo confiar em Deus. Mas dentro de você parece que você está totalmente abalado. Parece que oscila demais. Por que confiar em Deus? Isto é, eu sei, conheço, mas aqui dentro parece que não vivo isso. Eu vou te falar na Bíblia algumas coisas. Se você já se sentiu inseguro, Isaías capítulo 26, versículo 4: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente Ele é uma rocha eterna. Somente Ele é teu lugar de segurança. Somente Deus. Confie no Senhor. Mas por que confiar nele? 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Por que confiar no Senhor? Porque não há ninguém santo como o Senhor. Você não vai encontrar ninguém santo como Deus. Deus é o único que é santo. Ele não falha, Ele não faz injustiça, Ele não toma decisões em uma balança que pesa mais para o lado direito ou para o lado esquerdo. Ele cuida de todos nós da igual maneira, com o mesmo amor, com a mesma graça. É a mesma medida para todos nós. Não estou falando aqui da lei da semeadura e da colheita. Estou falando do cuidado de Deus. E Deus cuida sim de nós. Não há outro além de ti. Não há outro além de Deus. Porque às vezes eu e você colocamos a nossa confiança e buscamos um lugar ou alguém que nos dê segurança. Não há outro além de Deus. Escuta, você que é mulher, o teu marido não pode ser o teu porto seguro no universo. Ele pode ser teu porto seguro no casamento, na vida 2. Mas o teu porto seguro na eternidade, no reino de Deus, é Deus. Filho, você que é filho também, teu porto seguro é teu pai e a tua mãe. Em família, na família que Deus permitiu que você nascesse. Mas na tua história eterna que Deus tem para você, Deus é teu porto seguro. No reino, Deus é teu porto seguro. Então complemente sua segurança. Continue buscando essa segurança, esse porto seguro no cônjuge, no pai, na mãe. Mas não deixa Deus de lado, porque o que vem de Deus é santo, é puro, é completo, é pleno. E é bom demais experimentar isso. E 1 Samuel 2,2 diz: não há rocha alguma como o nosso Deus. E quem é essa rocha? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, no final: pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Cristo é a rocha. Por isso o salmista diz: eu nunca serei abalado. Teus joelhos podem ter ficado neste ano bambos, tuas mãos possivelmente ficaram descaídas, mas olha, se você está vivo, é porque Deus injetou em você confiança nele. Filipenses 2,13 diz que Deus coloca o querer e o efetuar no homem segundo a sua boa vontade. Deus sempre está nos levando a confiar nele, a exercer nossa fé nele, a buscá-lo com muita confiança, acreditar que ele cuida de nós. Então confie e reconheça que você não será muito abalado, porque você está em Cristo. Ele é o teu refúgio. Amém?
Vamos orar. Por favor, não se canse de repetir isso durante a semana. Deus é o teu refúgio. Fale para a sua alma se acalmar e dizer: se acalma, descansa em Deus, espera silenciosamente em Deus. Não é errado você falar isso para a sua alma. E se você quiser falar isso todo dia durante a semana, até o próximo domingo, faça-o. Injete Bíblia no seu coração. Injete na sua mente aquilo que Paulo dá como dica para nós. Pense naquilo que é bom. E de bom somente vem da onde? Da palavra de Deus. Qual é o lugar que emana força, confiança e fé? Da palavra. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos para casa abençoados. Senhor, muito obrigado por colocar em nossos corações que devemos confiar em Ti, Senhor. Nesta noite nós queremos derramar o nosso coração em Tua presença. Derramamos o nosso coração crendo que o Senhor é o nosso refúgio. Deus, hoje queremos aprender a confiar pessoalmente no Senhor. Muitas vezes confiamos porque ouvimos falar, mas nós queremos confiar de andar contigo. Queremos confiar pessoalmente por ter um relacionamento profundo contigo. Em todo o tempo queremos confiar em Ti, Senhor. Queremos confiar em Ti em tempos de prosperidade. Queremos viver confiantemente em tempos de escassez. Queremos viver em confiança no Senhor e nas suas promessas, em tempos de guerra, em tempos de paz, em tempos de perseguição. Deus, queremos continuar confiando. Ainda que a doença chegue em casa, nós queremos continuar confiando no Senhor. Independente se todos estão com saúde, que a nossa confiança permaneça no Senhor. Ensina-nos a confiar no Senhor. Em tempos de bonança, de quietude da nossa alma, em tempos de calamidade, ensina-nos a confiar. Deus, e ensina-nos a derramar o nosso coração, de tal maneira que a nossa súplica se torne intensa diante de Ti, para que o Senhor nos faça viver de fato no nosso homem interior um derramamento, como um vaso que é derramado e procura ser cheio novamente. Hoje à noite nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, e queremos novamente ser cheios de esperança, de confiança no Senhor. E Deus, e hoje à noite o Espírito de Deus nos mostrou que estamos fora da rocha que é Cristo, queremos voltar, colocar os nossos pés novamente na pedra angular e permanecer seguros em Cristo Jesus. Senhor, ajude-nos a depositar aos Seus pés toda a nossa ansiedade. Hoje à noite, pela fé, colocamos em Tuas mãos a nossa ansiedade, a nossa preocupação com as finanças, a nossa preocupação com o relacionamento conjugal, a nossa ansiedade pela doença que há em casa, a nossa ansiedade colocamos diante do Senhor, porque esperamos de Ti o socorro. O nosso socorro pode vir somente